Vim aqui no Morumbi. É isso aí. Ô, Pé de Anjo, então tá no ar aí que esse mando de jogo... São Paulo vai ter que jogar contra 11, contra 12 ou contra 13. Mas eu nunca tive vergonha de pedir desculpa, de maneira nenhuma, até mesmo porque a humildade precede a honra e a soberba precede a queda. E eu queria dizer em especial para todo torcedor flamenguista, todo torcedor rubro-negro, se eu fui mal interpretado por vocês, se vocês entenderam de uma outra forma, eu tô aqui para pedir desculpas a vocês do fundo do meu coração. Então tá bom. Fala, nação rubro-negra, sou o Fabrício Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta quinta-feira, 7 de setembro de 2023, feriado nacional, aliás, um feriadão, galera emenda aí sexta, sábado, domingo e volta ao trampo só na segunda-feira, né? Pois é, o Flamengo só volta ao trampo no dia 13 contra o Atlético do Paraná, mas tá treinando e tá treinando forte para poder emendar um final de ano aí com bons resultados, até porque a maioria dos jogadores está lutando para conseguir ter uma renovação contratual. E a maioria destes jogadores querem uma valorização contratual. Não interessa se tem 34, 35, 33, 27 anos, todo mundo está querendo uma oportunidade de melhorar o seu contrato, né? Ontem eu até expliquei bastante para vocês a situação do Bruno Henrique, que quer fazer um último grande contrato na carreira, uma vez que o Bruno já está com 33 anos de idade, precisa pensar bem no contrato que vai fazer. Vou falar com vocês nesse vídeo aqui, então, ainda sobre o Bruno Henrique, também sobre o Fabrício Bruno, que recusou a primeira proposta do Flamengo, como eu falei no vídeo ontem. É natural que se recuse a primeira oferta, mas saiu a informação de que o Fabrício Bruno teria recusado porque tem um sonho de jogar na Europa. Ah, meu Deus, vamos falar sobre isso, mas eu quero começar falando para vocês o seguinte: o goleiro Agustín Rossi finalmente pode fazer sua estreia pela equipe rubro-negra. O Matheus Cunha está lá no Marrocos, onde hoje, às 16 horas, jogará com a seleção brasileira pré-olímpica um amistoso contra a seleção local. O Matheus deve participar em outubro do Pan-Americano do Peru, que é um torneio preparatório para os Jogos Olímpicos. Então, como ele já está ausente, está longe para chuchu, o goleiro Rossi deve ganhar a oportunidade de ser titular contra o Atlético do Paraná. O que não quer dizer que o Rossi será o titular nas finais da Copa do Brasil. Apenas que Agustín Rossi terá a oportunidade, depois de 14 jogos sentados no banco de reservas, de fazer sua estreia como titular da equipe rubro-negra. Aí, se ele fizer chover no gol do Flamengo, pode ser que ele tenha alguma chance de implementar alguma dúvida na cabeça de Jorge Sampaoli para as finais. Mas eu duvido muito, porque o Jorge Sampaoli confia muito, mas muito mesmo, no Matheus Cunha, que desde que virou titular do Flamengo, exceção feita ao jogo contra o Olímpia, lá no Paraguai, fez grandes exibições, é um dos goleiros com a melhor nota SofaScore do Campeonato Brasileiro. Então não tem por que você ficar trocando, mas pelo menos a nação rubro-negra vai poder ver aí o Agustín Rossi em ação contra a equipe do Atlético do Paraná. Já sabendo que o Matheus Cunha iria para o Marrocos, antes do clássico contra o Botafogo, onde nós vencemos por 2-1 com um golaço do Bruno Henrique, o Rossi já vinha treinando com os titulares para pegar entrosamento, saber a melhor maneira de sair jogando e tal. Isso deu até uma confundida na imprensa, que chegou a soltar erroneamente que ele seria o titular do clássico. Não foi assim. Sampaoli já estava prevendo o jogo contra o Atlético do Paraná, porque Matheus Cunha estaria servindo a seleção brasileira pré-olímpica. É claro que o Matheus retorna antes do jogo em Cariacica, mas o Sampaoli acha que não vale a pena colocar o goleiro cansado num jogo quando ele tem o Agustín Rossi no banco de reservas. Então, a gente deve ter a estreia do Rossi como titular do Flamengo nesse jogo contra o Atlético do Paraná. Ontem eu trouxe a notícia para vocês de que vários clubes querem o Bruno Henrique, inclusive o Atlético Mineiro, que é o clube de coração do jogador.
Gente, tem um detalhe aí, vamos lá. O Bruno Henrique quer permanecer no Flamengo, isso é um fato. Mas ele quer uma valorização salarial, o que é natural. O jogador está indo para o último grande contrato da carreira dele e ele quer fazer o último melhor contrato da carreira dele. Natural também que o staff do atleta queira ouvir propostas de outro clube, porque de repente algum outro clube vai oferecer algo melhor do que o Flamengo está pensando em oferecer. A obrigação do Flamengo é não deixar o seu melhor jogador sair. Mas a obrigação do staff do Bruno Henrique é ver aquilo que é melhor para o seu cliente, para o seu jogador. Há claramente uma dificuldade dos outros clubes em conseguirem pagar ao Bruno Henrique os valores que o Flamengo paga. Por isso, é difícil do Bruno Henrique sair do Flamengo para um clube aqui do Brasil. Mas vamos imaginar, o maior salário de um jogador atuando em terras tupiniquins, até mesmo aqui na América do Sul como um todo, é do Dudu do Palmeiras, que recebe cerca de 2,1 milhões de reais mensais. O Dudu se lesionou e vai ficar um tempo fora. Não acho que seja impossível algum clube com algum apoio de empresários, de torcedores endinheirados, oferecerem um salário no mesmo patamar do Dudu para o Bruno Henrique. Não vejo como sendo muito difícil, não. Sem contar os clubes fora do país. Né? Ontem, o Olympiacos chegou a fazer alguma sondagem em cima do jogador. Só fazer um parêntese aqui, né? Agora tem um monte de clube da Premier League que sondou o Gabriel Barbosa, né? Toda vez é isso. Toda vez que há alguma treta entre Flamengo e Gabigol, algum desentendimento, aparece sempre os mesmos clubes ingleses interessados no Gabriel. Mas proposta mesmo na mesa do Flamengo nunca aparece. Não estou dizendo que o Gabriel não tem potencial de sair do Flamengo para um clube da Premier League. Só nunca apareceu uma proposta de clube da Premier League na mesa do Flamengo. Nunca. Nem da Premier League, nem do mundo árabe, nunca apareceu nenhuma proposta na mesa da vice-presidência de futebol do Flamengo pelo Gabriel. Há sondagens, né? Isso o empresário dele fala a todo momento. Sondagem daqui, sondagem dali, mas proposta mesmo não apareceu. E o Bruno Henrique recebeu sondagens lá do Olympiacos, também recebeu sondagens de clubes do mundo árabe. E se o Flamengo não der um jeito de se acertar com o Bruno Henrique, ele pode acabar saindo, se não para um clube aqui de dentro do Brasil, para um clube fora do Brasil. E o Flamengo não pode fazer nada, porque a essa altura do campeonato, o Bruno Henrique tem a independência de decidir para onde ele quer ir e por quê e por quais valores ele quer ir. Agora, tem um detalhe. O Fabrício Bruno não. O Fabrício Bruno não pode decidir para onde ele vai, não. O Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro de 2025. Ele não aceitou a primeira proposta do Flamengo. Aí saiu uma informação de que ele não aceitou porque ele tem o sonho de jogar na Europa. Então, raciocinem comigo, porque vocês sabem, eu gravo vídeo muito cedinho, são agora 5h10 da manhã, então, de repente, minha cacharopa aqui pode não estar funcionando direitinho. O zagueiro tem 27 anos. Tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2025. Independente do salário que ele ganhe, ele só pode assinar um pré-contrato 6 meses antes do contrato dele terminar. Aí ele poderia sair de graça do Flamengo. O contrato dele termina em dezembro de 25. Então ele poderia assinar um pré-contrato 6 meses antes, ou seja, no meio de 2025. Até lá, o Fabrício Bruno já teria completado 29 anos, porque o Fabrício Bruno faz aniversário no comecinho do ano, em fevereiro. Quantos zagueiros de 29 anos vocês viram a Europa contratar? Aliás, vou até dar uma melhorada. Quantos zagueiros de 27 anos, que é a idade atual do zagueiro, vocês viram o futebol europeu contratar? Coloca nos comentários, porque sinceramente eu não me lembro de um zagueiro com esta idade contratado pelo futebol europeu que já não estivesse no mundo europeu. Sérgio Ramos está voltando agora para o Sevilha, mas é um outro caso. Então eu não me lembro. Então qual é o sentido do Fabrício Bruno não querer renovar agora com o Flamengo? Porque quer jogar na Europa. Não faz sentido nenhum. Fabrício, mas se estender o contrato dele para após 2025,
vai ser mais difícil dele sair. Por quê? Porque a multa vai aumentar e desde quando a multa de jogadores ela é paga integralmente? A multa é só uma segurança para o clube que detém os direitos dos jogadores. O Flamengo contratou o Fabrício Bruno, com 25 anos, por 2,5 milhões de euros. O zagueiro se valorizou, é verdade. Mas vamos extrapolar aqui que ele vale hoje o dobro do que o Flamengo comprou. 5 milhões de euros. Seria bom para o clube, seria bom para o jogador vendê-lo por 5 milhões de euros. Onde que eu tô querendo chegar nisso, gente? Essa história de que o zagueiro tem um sonho de jogar na Europa e por isso não aceitou a primeira renovação do Flamengo, isso é lorota. É claro que o jogador quer uma mega valorização salarial e tá certo de querer. Ele tem o menor salário entre os zagueiros e é um dos melhores zagueiros que o Flamengo tem. Então é natural que ele queira uma valorização salarial. Depois que o Gabriel, jogando essa bolinha que ele tá jogando em 2023, resolveu pedir 50% de aumento e a diretoria resolveu pensar, todo mundo quer ganhar mais. O caso do Bruno Henrique é o mesmo, também quer ganhar muito mais. O Bruno Henrique tá com 33 anos, tá pro final de carreira, tá jogando bola demais, mas tá pro final de carreira e quer um contrato de 3 temporadas. O Flamengo ofereceu de uma só. Ele quer 3 temporadas, com uma valorização salarial. É o mesmo caso do Fabrício Bruno. Quer mais temporadas e mais dinheiro. E eles têm embasamento para pedir. Sabe por quê? O Flamengo está oferecendo um contrato de 2 temporadas para o Everton Ribeiro, mantendo os valores salariais que o Everton ganha hoje. Caraca, se o Flamengo pensa em aumentar o Gabriel, jogando uma bolinha em 2023. Ah, mas o Gabriel é o segundo maior jogador do Flamengo desde o Zico. O Gabriel fez 4 gols em finais. Concordo, no passado. Hoje o Gabriel não tem esse valor todo para o Flamengo. Mas o Flamengo pensa em atender o pedido do Gabriel. A informação que eu tenho nem é que o Gabriel quer 50%, é um pouquinho a menos que isso, coisa ali de 35% de aumento. Mas se o Flamengo está pensando em dar 35%, 40% de aumento para o Gabriel, se está oferecendo para o Everton Ribeiro 2 anos mais de contrato, mantendo o salário com o Everton Ribeiro jogando nada, é um ótimo jogador, foi um ótimo jogador, mas a idade chega para todo mundo. E hoje o Everton Ribeiro não consegue jogar tudo aquilo que já jogou um dia. Gosto do Ribeiro, acho que foi um cracaço de bola, mas não acho que tem que oferecer 2 anos de contrato para ele, mantendo o salário. Você tem que ajustar as coisas ali. Mas se o Flamengo acha que o Everton Ribeiro vale, o Bruno Henrique, que joga muito mais que ele, e o Fabrício Bruno, que na posição dele é um dos melhores do país, merece a valorização salarial também. Então não tem nada desse negócio de jogar na Europa e tal. O sonho de jogar na Europa independe dele renovar com o Flamengo ou não. Porque se o contrato dele terminasse agora, em dezembro, aí eu falava, opa, é porque ele quer assinar o pré-contrato e tal. Mas não é, não. Então não tem nada a ver com jogar na Europa, isso é só desculpa esfarrapado. Se a gente parar 2 minutos para avaliar, a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Então, o Flamengo está tendo dificuldades para renovar com os jogadores por causa dessa supervalorização salarial que sempre deu e porque os jogadores querem mais dinheiro para poder renovar, para poder aguentar essa onça chamada Clube de Regatas do Flamengo, onde a pressão ela é grande pra caraca, tá? Bom, eu tenho muita coisa da parte de política para falar, para ensinar para vocês, mas eu acho que tá todo mundo um pouco saturado disso, né? Não tá tendo jogos do Flamengo e tal, tá todo mundo meio bronquinha com essa parte política do Flamengo, até porque não é uma parte bonita, não é uma parte legal, não é uma parte gostosa para a nação rubro-negra. Então vou deixar aqui a pauta em aberto. Se vocês quiserem saber como que tá funcionando os bastidores políticos do Flamengo hoje para as eleições de 2025, coloque aqui nos comentários. Se tiver muito comentário pedindo, eu posso explicar para vocês como que as coisas estão funcionando nas internas, para vocês entenderem quem é quem e o que pode acontecer, beleza? Nação, por enquanto, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Eu desejo um excelente feriadão para todos
Tamo juntos, nação. Eu amo muito vocês. Obrigado pelo apoio. Daqui a pouco tem matéria lá no Dia com informações que vocês não podem perder, exclusivas, tá? Como sempre. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.